os realizadores da vontade de Deus, né? E os bons espíritos vão nos assistir e ainda por cima vão deixar bondosamente todo o mérito para nós mesmos, né? O mérito da nossa ação, Pois é isso que nos leva a entendermos qual é a eficácia da prece. A prece é eficaz? É eficaz? Sim, ela é. Sempre foi. Ela guarda consigo mesmo esse tesouro tamanho, essa ferramenta transformadora que nos ajuda a transformar a nossa vida. Mas para nos esclarecermos ainda mais e fazermos a conexão com o que é o nosso tema da noite de hoje, que é a ação eficaz da prece. Então a gente entende a eficácia dela. Agora, então vamos entender uma coisa e a gente precisa conversar sobre isso, porque todo diálogo, todo aprendizado nos traz algo de bom. Então qual é o mecanismo, afinal de contas, pelo qual pode ser acionado essa ação eficaz da prece? Para ela atingir essa eficácia, qual a ação que tem que ser tomada da nossa parte? Bom, a prece é uma invocação, mediante a qual nós, seres encarnados, pelo pensamento, entramos em comunicação com aquele a quem nos dirigimos, aquele a quem buscamos para nos socorrer, nos ajudar, nos auxiliar, nos inspirar, nos intuir, pela ação do pensamento. E é isso o grande aprendizado que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. O Espiritismo nos dá a compreensão da ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no caso em que apenas nos chegue alguém pelo nosso pensamento para nos ajudar. O Espiritismo nos traz então essa chave. E como é diferente de tudo aquilo que a gente viu no passado. Eu, por exemplo, eu venho de família católica, né, totalmente católica, em que assim, sempre que a gente fosse fazer uma oração, nós acendíamos uma vela. Era um ritual, era de praxe. A gente escolhia o dia, o horário, o local para fazer uma oração, para fazer essa comunhão, esses pedidos ao Senhor da vida. E tudo começava por acender uma vela. Porque a ideia é que a vela iluminava, proporcionava a luz que fazia com que Deus olhasse para nós, ou os santos olhassem para nós. Era uma troca que fazíamos. E várias outras escolas religiosas que também estabelecem algumas regras, uns procedimentos, como os da doação, de participação em campanhas, para que a sua oração, os seus pedidos sejam atendidos pelo Senhor da vida. Cada uma das nossas escolas vão trazendo suas regras, seus princípios, seus fundamentos, né? E eu acho que a grandiosidade, eu tenho certeza, né? A grandiosidade da doutrina dos Espíritos é oferecer para nós o entendimento de que nós passamos por momentos lá atrás em que nós estávamos na caminhada e estávamos crescendo e nos desenvolvendo. E chegamos até aqui. E chegamos até aqui porque tínhamos necessidade de saber muito mais.
dentro desse buscar saber muito mais, nós vamos aprendendo que a prece é algo tão simples e ao mesmo tempo tão fácil. Através do pensamento, nós entramos em comunicação com toda a criação divina. Toda a criação. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos, e é o que fomos aprendendo, nos ver mergulhados em um oceano de fluido. Oceano de fluido. Como estamos mergulhados no ar presente que faz a nossa atmosfera. Isso para nós é fácil, muito fácil de entender, porque desde que nos conhecemos por gente, estamos aqui mergulhados nessa atmosfera. Então, nós não raciocinamos. Por que a gente respira e o que é que nós estamos respirando? Como que é essa sensação? Não. Para nós é tudo muito comum. E a gente vai entender que dentro deste ar em que nós estamos mergulhados, também existe a presença de um fluido. Aliás, o próprio ar é o fluido. E nós estamos completamente mergulhados nele. E esse fluido, como Kardec nos ensina, e a espiritualidade nos ensinou, é o fluido cósmico universal. Então ele tem um nome para se distinguir no nosso raciocínio, que ocupa todo o espaço, o fluido cósmico universal que ocupa todo o espaço, envolve todos os seres materiais da vida física, que nós chamamos de os encarnados, e os seres espirituais que estão no mundo maior, fazendo com que toda a criação divina esteja ligada. Toda a criação está totalmente ligada através deste fluido. Então este fluido recebe da nossa vontade uma impulsão. A partir do momento que nos colocamos em prece, acionamos a nossa vontade. E essa nossa vontade impulsiona este veículo do pensamento. Como o ar que transmite o som. Sempre que a gente fala, a outra pessoa vai nos ouvir, ou qualquer som emitido chega ao outro por causa do ar. Só que o ar, ele tem uma vibração circunscrita. Ele vai no máximo até o outro lado da rua, mais do que isso não. Então ele é circunscrito. Já o fluido cósmico universal, não. Ele é universal. Estende ao infinito. Estende a todo o infinito. Na terra e no espaço. Ligando toda a vida. Dirigindo o nosso pensamento para qualquer ser. Na terra ou no espaço. De encarnado para desencarnado ou vice-versa. Dirigindo o nosso pensamento para um ser qualquer. Para um ser qualquer. Na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa. Uma corrente fluídica, uma corrente de energia se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Olha aqui, esse é o mecanismo, essa é a ação da prece. Pela prece, então, obtemos o concurso dos bons espíritos, que acorrem a nos sustentar com suas boas resoluções e a inspirar-nos boas ideias, a nos fortalecer, a nos animar, a nos encorajar,
para que continuamos seguindo em frente, seguindo adiante. É por isso que quando oramos, nós nos sentimos imediatamente muito bem. Muito bem. Porque estabelecemos aí essa corrente de ligação, nos ligamos à vida infinita, ao mundo infinito. E vamos dialogar com toda a criação, com toda a criação. Isso já é o suficiente para nos colocar numa condição salutar. Observemos bem, às vezes a gente está tão desanimado, depressivo, melancólico, né? E vamos tentando entender o que está acontecendo, está acontecendo. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de que nós podemos usar o recurso da prece, sabendo que a nossa prece, o nosso petitório, a nossa condição, a nossa necessidade de auxílio, o nosso pedido de socorro vai encontrar eco, sim. Vai encontrar eco. Existem muitas pessoas, por sinal, que não se sentem suficientemente bons, suficientemente à altura de entenderem que sua prece possa ser ouvida. Muitas vezes a pessoa deixa de lado, abandona, não se sente estimulado a buscar a prece, porque se enxerga como alguém que ainda comete tantos erros, tem tantos desvios, tem tantas fraquezas. É natural em nós, né? E a consciência da nossa inferioridade constitui uma prova de humildade. Sabe quando a gente chega com conclusão assim, eu tenho muito erro, sabe, eu tenho muita imperfeição, eu carrego tanta coisa ainda do qual eu já podia ter me livrado. Mas a espiritualidade vai nos ensinar isso. Olha, a consciência de que você tem tudo isso, é uma prova de humildade. E Deus vai levar isso em consideração. O que nós precisamos é de fervor, confiança. São os primeiros passos para que os bons espíritos nos deem a sua assistência. A única prece que a gente sabe que realmente não vai ser ouvida por Deus e pelos bons espíritos é a prece da pessoa orgulhosa, aquela pessoa que se considera um iluminado, que já tem todas as virtudes, que é um privilegiado, que é um predestinado. E só o fato de pensar assim já mostra seu orgulho. E o orgulhoso deposita a fé muito mais nele mesmo do que no eterno. Por isso que Jesus contou uma